Digamos que você esteja em uma loja de joias e você está avaliando um anel que você gostaria de dar para sua esposa ou marido e ele é muito bem trabalhado. Você não conseguiu achar nada parecido, certamente é um item que é difícil de você comparar com outro e os itens da loja, de forma geral, eles não possuem preço. De forma intencional e estratégica, o vendedor coloca os itens à mostra e aí conforme você aborda para perguntar sobre valores, ele te passa um preço inicial esperando que haja alguma negociação. Isso, inclusive, é uma abordagem extremamente comum quando você viaja para países da Ásia ou na própria Turquia. Gran Bazar, por exemplo, é um local onde isso predomina. A pergunta é: como você consegue negociar itens que não têm uma clareza de valor? Como você chega a um argumento que seja válido e faz com que o outro lado se aproxime daquilo que você quer sem ele perceber e usando uma técnica, uma tática. E esse é o nosso objetivo do vídeo de hoje, mostrar que é possível a gente negociar itens sem uma referência clara de preço, desde que você utilize uma condução estruturada até o seu objetivo final. Antes da gente falar sobre a técnica, vamos falar sobre o efeito que o nosso cérebro tem quando a gente não tem referência daquilo que está sendo discutido. Por exemplo, preço. Se você é um comprador interessado, quanto será que vale aquele carro que está sendo apresentado, se ele não tem uma etiqueta? Quanto será que vale aquele brilhante? Ou talvez aquele aparelho numa loja de penhor? É muito difícil a gente estabelecer se você não tiver uma referência muito clara. Então, nesse momento, a gente vai sofrer um dos grandes problemas quando a gente fala sobre negociação, que é o viés da ancoragem. Nosso cérebro está buscando pistas à nossa volta para usar como uma referência se aquilo dali é caro, barato, se você pode ou não pagar por aquele item. E aí o que ele vai fazer? Pegar qualquer valor, mesmo que seja ventilado na sua cabeça, e vai retê-lo como uma forma de, digamos, ponto de partida. Isso é extremamente grave. Grave porque já foram feitos estudos, por exemplo, onde você pede para um voluntário pensar nos últimos 2 dígitos do seu CPF e daí você apresenta uma garrafa, por exemplo, de vinho e fala: vem cá, você acha que essa garrafa ela é próxima desses 2 dígitos que você acabou de ver do seu número de CPF? Não. Quanto você acha que é essa garrafa? A tendência do valor que a pessoa vai dizer vai ser sempre mais alto ou mais baixo, dependendo do numeral do seu CPF. Agora, o que o seu CPF, por exemplo, tem a ver com aquele exemplar de vinho? Sem você perceber, o fato de você memorizar aqueles 2 dígitos, isso vai influenciar na sua percepção em relação a qualquer coisa que esteja à sua volta, simplesmente porque você não tem, por exemplo, uma referência de preço daquela garrafa de vinho. Então, se, por exemplo, você tivesse um número de CPF final 87, a tendência é que você chutaria alguma coisa próxima de R$100, ou um pouco a mais ou um pouco a menos. Agora, se você, por exemplo, tivesse os 2 últimos números do CPF em torno de, sei lá, de 12, 23, a tendência é que você sugerisse um número menor correspondente ao valor daquela garrafa, e é óbvio que não tem qualquer relação dos números do seu CPF com o preço praticado naquele exemplar. Então, por que isso acontece? Mistérios da vida, mas é assim que o nosso corpo funciona, como o nosso cérebro opera. Então, a gente precisa ficar muito atento quando a gente está discutindo sobre valores, de não usar qualquer número que seja lá que esteja sendo ventilado para fixar ele como uma âncora e aquilo influenciar na nossa próxima abordagem, contraproposta e negociação. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a técnica em si, porque ela se baseia muito nesse aspecto da ancoragem, que é uma falha, mas vai acabar influenciando na pessoa que está do outro lado. E o nome dessa técnica chama Sistema Ackermann. Você pode procurar e buscar mais detalhes e formas de condução na internet, mas eu quero passar aqui a forma expressa de como você pode utilizar. Mas ela se baseia em você ir primeiro criando um rapport com o vendedor
e segundo, você ir construindo o valor desejado que você gostaria de pagar junto com ele, criando um senso de progresso, de conquista, por mais que seja abaixo talvez do que ele esteja praticando. E a regra se baseia de uma forma muito simples em percentuais, que eu vou colocar aqui na tela para a gente avaliar juntos. Essa técnica se chama Sistema Ackermann e ela é especialmente útil quando você quer comprar algo que não possui preço. Ela começa sempre definindo um target, o quanto você deseja pagar por aquele item, e não importa se ele é alto, abaixo, se ele está muito acima ou muito diferente daquilo que o vendedor gostaria de receber. Mas a partir desse target, você começa fazendo uma oferta 65% desse valor de target, daí você passa para a próxima etapa onde você incrementa mais 20%, passa para a próxima etapa onde você incrementa mais 10% e passa para a última etapa onde você acrescenta os 5% restantes do seu target com duas condições. Primeiro, usando um valor quebrado, ou seja, ele nunca pode ser redondo, para demonstrar para o seu interlocutor que de fato aquilo está sendo calculado no detalhe, e envolvendo algum item não monetário, para demonstrar que você de fato chegou no seu limite. Por exemplo, olha, a minha oferta é R$ 5.342 e esse boné aqui que eu consigo dar para você. Mas vamos agora usar como um exemplo prático de como seria de uma forma estruturada e conduzida isso numa negociação. Digamos que você esteja numa loja de antiguidades e você vê uma pequena mesa de café muito bonita, base de porcelana, material tailandês, bem sofisticada, e não tem preço. Você coloca na cabeça que gostaria de pagar R$1.000 por ela. Digamos que seja o valor que você estabeleceu como target. Você pergunta ao vendedor, ele te informa que aquela mesa está custando R$1.500. Isso pouco importa se está muito acima ou abaixo. Se estiver abaixo, ótimo, porque você já vai estar alinhado ali com o que você poderia pagar. Mas se estiver muito acima, pouco ou mais ou menos, não importa. O roteiro que a gente vai descrever a seguir, ele é sugerido, mas ele precisa ser seguido de uma forma estruturada para criar o rapport que a gente está falando e o senso de progresso necessário para, no final, ter o aceite de ambas as partes, principalmente dele. Seu primeiro passo já foi estabelecido, que é a definição do target dos R$1.000. Então, o que você vai fazer é chegar para o vendedor, por exemplo, e fazer a oferta dos 65%. Mas perceba que, obviamente, é um valor muito abaixo do que está sendo pedido pelo produto, pelo objeto. R$650 é menos da metade dos 1.500 que o vendedor deseja receber. Então, o que você precisa nesse primeiro momento é criar essa âncora baixa. Mas se você chegar, digamos, inicialmente já oferecendo os 650, há uma grande chance dele se sentir ofendido e nem querer continuar a discussão. Então você precisa usar o que a gente chama de deferência. Isso poderia ser da seguinte maneira: olha, eu tenho uma oferta para fazer para essa mesa, mas eu acho que você não vai gostar. Eu vou te dar um preço, mas você não vai gostar, porque vai ser algo baixo. E eu tenho receio que você se irrite. A última coisa que eu quero é te irritar. Então, eu tenho medo de dar o preço. É fundamental nessa hora você manter a deferência. Deferência, apesar de ser uma palavra pouco utilizada no nosso vocabulário, quer dizer interesse em assuntos alheios, ou seja, no lado da outra pessoa, criar uma certa empatia. E você tem que usar um tom de quase como se estivesse se desculpando pelo valor que você vai dar. É óbvio que você vai esperar um momento onde vai falar assim: nossa, o que esse cara vai me oferecer? E esse é o seu grande objetivo, porque na hora que ele faz esse pedido, primeiro ele te deu a anuência para você falar o quanto gostaria de pagar, e segundo, ele provavelmente visualizou um cenário muito pior. Será que esse cara vai me oferecer uma coxinha e um refrigerante? Será que esse cara vai me oferecer, sei lá, R$50? Ou vai me oferecer algumas moedas que tem no bolso? Ele vai pensar sempre algo pior do que a sua oferta, porque é uma condição natural do nosso cérebro de enxergar sempre o pior cenário. E aí você fala: olha, é R$650. Claro que
ele não vai ficar satisfeito com aquilo, mas você deu oportunidade para ele pedir e eu receber a oferta. Não importa, mais uma vez, qual vai ser a contraproposta dele. Provavelmente ele vai falar, olha, esse é um valor muito abaixo, a gente não tem como fazer, talvez eu possa chegar em R$ 1.400, avalia se a gente consegue fechar por isso. Você sempre deve manter a deferência, agradecendo por ele ser generoso, de estar reduzindo o valor, que provavelmente aquela mesa ela vale mais do que os R$ 1.500, inclusive. O seu desejo era assinar um cheque ou fazer um Pix ali de R$ 3.000, porque ela provavelmente vale muito mais. Ou seja, ao contrário daquela nossa mentalidade de depreciar o produto para poder reduzir o preço, não faça isso, porque ele tem uma tendência a levar para o lado pessoal, vai pensar que você está dizendo que ele oferece algo de má qualidade, e isso vai contaminar a negociação dali em diante. Então, valorize o produto e faça ele entender que você tem limitações orçamentárias e por isso que você quer fechar um negócio, mas que também seja bom para ele. Você vai, obviamente, falar para ele, olha, obrigado pela essa contraproposta de 1.400, deixa eu pensar aqui e eu já retorno. E aí você sai de cenário ali, faz alguns telefonemas, algumas simulações de mensagem e daí você retorna. Quando você voltar, agora você vai fazer um incremento de 20%. Então, uma abordagem, mantendo essa deferência, seria, olha, eu preciso ainda até verificar aqui minhas finanças, eu não consigo nem se precisar, se eu vou conseguir cobrir, mas vamos considerar aqui que a gente consiga, eu consiga pagar R$ 850, que é o acréscimo dos 20%. É óbvio que ele ainda não vai estar satisfeito, mas ele vai ter uma coisa importante, o senso de progresso. Ele vai sentir que a negociação está evoluindo, ele tem uma tendência de querer continuar e é possível que ele faça novamente uma contraproposta do tipo, olha, vamos fazer o seguinte, 1.350 no Pix, ou você me dá aqui um valor X e paga o resto parcelado, e não importa qual seja a contraproposta. O seu objetivo, mais uma vez, é agradecer por ele também estar sendo generoso, de estar oferecendo um produto de qualidade e tentando fechar a negociação com você. Você fala que você vai avaliar e já retorna, faz o mesmo jogo de cena, sai dali daquela negociação, faz uns telefonemas, cara de pensativo, consulta alguma coisa no seu celular e aí volta oferecendo, olha, eu conversei aqui com minha esposa, o meu chefe, o nosso limite realmente é 850, mas eu vou fazer uma coisa aqui que eu nem deveria estar fazendo, vamos considerar que é 950, tá? Eu consigo aumentar para 950 e eu até, na verdade, recebi um valor menor do que esse, né? Mas eu estou colocando um pouco por minha conta, eu vou ver aqui como é que eu vou conseguir cobrir isso. Mais uma vez, ele vai ter o senso de conquista porque ele percebe que o número está aumentando. Só que uma coisa também importante aconteceu, o incremento já diminuiu, dos 20% que era antes passou para 10%. E agora ele vai querer fazer algo diferente. Talvez, olha, a gente está chegando próximo, mas ainda está um pouco distante, ele talvez vá manter a mesma contraproposta dele, não importa o que ele fizer, o seu objetivo é, mais uma vez, agradecer e tentar viabilizar aquela negociação com um valor que seja satisfatório para ele, e aí você sai de cena e aí volta com a sua oferta final, que são os últimos 5%. Antes da sua oferta final, é preciso passar por todo aquele cenário novamente, reconhecendo que o produto é muito melhor, na verdade, do que o que está sendo, ou melhor, o produto vale muito mais do que o que está sendo discutido ali. Você não está querendo irritar ele colocando um valor menor, mas realmente é a sua limitação financeira, o valor talvez seja inadequado, mas você gostaria muito de fechar esse negócio, queria essa colaboração dele, e o que você pode oferecer, já considerando todas essas idas e vindas, é R$ 987,12, e você ainda pega ali talvez um papel e caneta, escrevendo algumas coisas, fazendo conta, e olha, eu ainda te dou esse meu chaveiro aqui, que é um chaveiro que eu ganhei quando tinha 15 anos, vale bastante para mim, tá bem novo, é um chaveiro que você pode usar aqui para guardar chaves
de casa, do carro, ele vai perceber o quê? Que ele chegou de fato no seu limite. Não tem mais como ele extrair nada, porque ele percebeu que aquele número já está quebrado, ou seja, você está já se esforçando para fechar o negócio e já está oferecendo inclusive alguma coisa que para ele talvez nem seja interessante, mas você quer muito fazer aquela coisa acontecer. Seguindo esse cenário, o mais importante é o envolvimento dele nas etapas da negociação. É a troca de propostas, criação do rapport, que é do tipo, eu reconheço que você tem um ótimo produto e por isso que eu estou tentando aqui viabilizar isso, mas infelizmente eu tenho algumas limitações financeiras, mas eu gostaria muito de fechar contigo porque eu acho que é uma peça exemplar e a gente, quem sabe, fazer negócios mais para frente também. E tudo isso vai criando uma atmosfera de colaboração, que é o que você precisa. Então não importa qual é o valor, sempre haja de uma maneira inclusiva, fazendo incrementos, só que cada vez menores, até você chegar num denominador comum em que ele vai falar, nossa, né, ele está se empenhando tanto, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui para a gente fechar negócio. E é claro que esses percentuais, eles são sugeridos e especialmente úteis quando você não está falando de um produto comoditizado, ou seja, algo que não tem uma clareza de valor envolvido ali. Quando você vai, por exemplo, discutir com um vendedor de carro novo, é difícil você usar esse critério porque geralmente é um valor tabelado. Então, até você pode seguir nessa linha, mas não dá para você usar esses incrementos de 65, 20, 10, 5, porque vai parecer algo incoerente. Vai ficar muito fora do que, na verdade, é praticado. E você precisa manter a coerência. Então, talvez você use, em vez disso, você vai começar, sei lá, com 90, 5, 3 e 2. Mas tudo sendo baseado no seu target. O quanto você, de fato, deseja pagar. E é claro que esse valor ele precisa fazer sentido, de alguma maneira, na sua cabeça e que você também possa passar essa mesma imagem para o seu interlocutor. E se você quer construir uma mentalidade de alta performance, lidar melhor com as suas emoções, com negociação, foco, produtividade, vem para o Clube dos 3%. Lá eu vou te mostrar o passo a passo para sair da sobrevivência e construir abundância de verdade, não apenas no lado profissional, mas também pessoal.